Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda parte do podcast sobre abordagem a um paciente com perda ponderal e anemia. Meu nome é Natália Janoni e aproveito para lembrar a todos que este é um material destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Então, na prática, o que a gente não pode esquecer de pensar nas nossas hipóteses diagnósticas quando chega um paciente com uma perda ponderal não esclarecida, Doenças inflamatórias crônicas, as doenças infecciosas crônicas, que quase sempre vão cursar com uma história de febre, tá? A febre é um dado importante na história, da evolução dessas doenças, lembrar da tuberculose, da endocardite bacteriana, são doenças que quase sempre cursam com febre. Das doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, lúpus, a gente geralmente vai ter outras comorbidades, acometimento de outros órgãos, e sistemas. E as neoplasias, a história de perda ponderal vai ser mais importante do que a presença da febre. Pode ter a presença de febre, mas não é um dado tão importante na história. Vai ser menos recorrente, menos prevalente em relação às doenças inflamatórias crônicas e doenças infecciosas crônicas. Perda de peso já é um dado mais importante. Agora a gente chegou na parte essencial. Como abordar esse paciente que chega para a gente com perda de peso involuntária, Os pacientes com perda de peso involuntária, a gente viu que eles podem ter doenças graves, incluindo neoplasias malignas. Então, todos os pacientes com essa condição têm que ser rigorosamente avaliados, Então, como sempre, começar por uma boa história, um bom exame físico, Na história, é super importante fazer um interrogatório completo, não esquecendo de avaliar a presença de sintomas comumente associados à perda de peso, como a febre, dor, dispneia, sinais de doenças neurológicas, tá? Avaliar a presença de sintomas cardíacos, respiratórios e gastrointestinais para ajudar a orientar a gente, quanto à causa. Então, perguntar sobre disfagia, anorexia, náuseas, se houve alteração de hábito intestinal, Avaliar uso abusivo de drogas, dependência de substâncias como tabaco, álcool, drogas ilícitas e ilícitas. Identificar fatores sociais, o uso de medicações que podem causar emagrecimento, averiguar sobre o passado cirúrgico, sobre história familiar de neoplasia, sobre procedência de áreas de doenças endêmicas, contato com tuberculose, fatores de risco para HIV, perguntar tudo isso, E lembrar de realizar também uma anamnese psíquica, em busca de sintomas de depressão, de ansiedade, sinais de demência, O exame físico tem que incluir um exame completo de todos os sistemas, Não esquecer de avaliar a presença de linfadenopatias, procurar por linfonodos aumentados em todas as cadeias do corpo, Uma vez que diversas doenças neoplásicas e infecciosas estão relacionadas à linfonodomegalia generalizada ou localizada, então é importante avaliar, linfonodo. Procurar por massa abdominal também, hepatomegalia, esplenomegalia, bem como a presença de massa, são indícios talvez de doenças crônicas, infecciosas e neoplásicas, tá? Avaliar também o status mental do indivíduo, fazer um exame neurológico adequado, tá? Principalmente pacientes idosos, É bom usar aquele mini exame mental, que pode ser útil para investigar demência. Considerar também o exame de mama e o exame de próstata. Se alguma causa provável surgir a partir dessa avaliação inicial, a gente vai direcionar a investigação para essa causa, E realizar testes confirmatórios para essa determinada patologia e instituir o tratamento. Se não ocorreu ganho de peso com o tratamento dessa doença, a gente reinicia a investigação e faz um screening, para ver se a gente identifica essa doença, se ela não for de início tão aparente, a causa não for tão aparente,
Esse screening inclui a realização de testes laboratoriais, né? Importantíssimo sempre pedir hemograma completo, enzima hepática, né? Função hepática com albumina, coagulograma, bilirrubina, a função renal, eletrólitos, cálcio, né? TSH, em pacientes com fatores de risco, né? Pedir o HIV também. Pedir PCR, VHS, né, os marcadores inflamatórios que podem estar elevados em neoplasias, né, em doenças infecciosas crônicas, em doenças inflamatórias. O PSA em homens, você pode considerar a realização. Nosso paciente, né, que tinha uma queixa urinária, é importante a gente, por exemplo, incluir a avaliação da próstata, né, no exame desse paciente. De imagem também é importante pedir um raio-x de tórax, né? Considerar ultrassom e TC de abdômen em pacientes que permanecem perdendo peso e esses testes laboratoriais iniciais foram inconclusivos, né? E se o paciente estiver na idade adequada para rastreamento, realizar rastreamento para os cânceres que tem o rastreamento preconizado, né? Que é o câncer de colo de útero, o de mama, né? E o câncer coloretal. Lembrar que o câncer de colo de útero está indicado rastrear na faixa dos 25 a 59 anos, câncer de mama em mulheres de 40 a 49 anos fazer anualmente, né? O exame da mama, e se tiver alterado você faz a mamografia, e mulheres de 50 a 69 anos fazer a mamografia de 2 em 2 anos, né? E o câncer de colo de reto, de cólon e reto, né? Usar a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou colonoscopia, ou sigmoidoscopia em adultos entre 50 e 75 anos. Bem, agora falando sobre a abordagem das anemias, né? Primeiramente, caracterizar. A anemia é a redução da massa de eritrócitos, né? Da concentração de hemoglobina. Os valores não são consenso, esse corte, mas de uma forma geral, a anemia é considerada quando há uma concentração de hemoglobina menor que 12 gramas por decilitro em mulheres e menor que 13 em homens, né? Inicialmente, a gente vai investigar essa anemia, né, solicitando a avaliação da série vermelha, né, pedir hematócrito, né, a concentração de hemoglobina e a contagem total de eritrócitos, né, avaliar os índices hematimétricos. Então é importante, né, ver o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular médio e o índice de anisocitose. A contagem de reticulócitos vai ser bastante importante para a gente, como divisor de águas, né, para a gente pensar nas causas de anemias. E também o exame microscópico de distensão sanguínea, que pode trazer informações importantes, né, acerca da etiologia da anemia. Por exemplo, uma deficiência de B12 ou de ácido fólico, né, você pode ver no esfregaço sanguíneo a presença de macrovalócitos, né, que são hemácias grandes, e de neutrófilos plurissegmentados, né, com mais de 5 núcleos. Isso denota deficiência na divisão celular em decorrência da carência, né, da vitamina B12 ou do ácido fólico, né. Você pode ver também, por exemplo, a presença de corpúsculos de Heinz na deficiência de G6PD, né, e outros achados, né, para exemplificar que o esfregaço sanguíneo também é importante na avaliação das anemias. Geralmente, os reticulócitos, que são os precursores imediatos das hemácias, eles estão presentes na corrente sanguínea, né, representando cerca de 0,5 a 2% da série vermelha. E eles são jogados em grande quantidade no sangue quando há um aumento da eritropoese, né? Então, a gente pode dividir as anemias em dois grandes grupos. As anemias, né, que cursam com os reticulócitos aumentados, que são as hiperproliferativas, e as hipoproliferativas, que não possuem reticulocitose, né? Das anemias hiperproliferativas, a gente pensa ou em uma hemorragia aguda, né? E aí a medula está produzindo mais em decorrência dessa perda de sangue,
ou uma anemia hemolítica, tá? Então, quando a gente suspeita de hemólise, é interessante também pedir na avaliação da anemia, né, bilirrubina indireta, LDH e aptoglobina, tá? Vai ter geralmente um aumento da bilirrubina indireta nessas condições, em decorrência, né, do metabolismo da hemoglobina, que é liberada pela lise das hemácias. O LDH também aumenta em decorrência desse processo de lise e há uma redução da aptoglobina. Quanto ao grupo de anemias hipoproliferativas, né, elas podem ser microcíticas, normocíticas ou macrocíticas, né, dependendo da causa dessa anemia. Antes da gente falar sobre as anemias microcíticas hipocrômicas, é importante relembrar que a hemoglobina é constituída por um grupamento M, né, que por sua vez é formado por ferro e protoporfirina, e pelas cadeias de globina, né? Então, deficiência de ferro e de protoporfirina, né, e deficiência na produção das cadeias de globina, né, vão causar uma redução da produção da hemoglobina. Então, consequentemente, a gente vai ter uma redução do HCM, né, da hemoglobina corpuscular média e do volume corpuscular médio, levando às anemias microcíticas hipocrômicas. A anemia ferropriva é muito prevalente, né, é uma das causas mais comuns de anemia, né, ela pode ser causada pela carência nutricional, né, e em adultos tem que pensar em sangramento crônico lento, né. Nas mulheres, uma causa comum seriam as alterações ginecológicas, né, de ciclo menstrual, mas nos homens, uma das causas mais comuns é o sangramento trato gastrointestinal, tá? Então, toda anemia ferropriva em adultos, né, maiores de 40, 50 anos, é indicação de endoscopia e de colonoscopia para investigar se existe um sangramento do trato gastrointestinal, tá? A anemia sideroblástica ela já é menos comum, né? Ela é causada pela deficiência de protoporfirina, que juntamente com ferro também constitui o M, né? E pode ser causa hereditária, pode ser por causa adquirida, tá? Por exemplo, pelo álcool. A talassemia, né, é uma deficiência na produção das cadeias de globina, então também causa anemia microcítica hipocrômica. E a anemia de doença crônica. A anemia de doença crônica ela pode tanto causar, né, uma anemia normocítica normocrômica, como uma microcítica hipocrômica. Depende da fase, da gravidade da anemia de doença crônica, tá? Diversas condições podem levar a uma anemia de doença crônica, né? Então, um contexto de inflamação e liberação de citocinas em doenças como infecções crônicas, né, aquelas doenças inflamatórias crônicas, neoplasias, né, o fígado vai liberar substâncias e vai acabar ocorrendo o aprisionamento do ferro no seu estoque. Então, você não consegue usar o estoque. Você tem estoque, mas você não consegue usar o ferro, né? Essa seria a causa da anemia de doença crônica, tá? A doença renal crônica também é uma causa de anemia normocítica normocrômica, né? Normalmente a causa principal de anemia nesses pacientes é a redução da eritropoetina, então a redução ao estímulo da eritropoiese, ou uma disfunção medular, que a medula não responde bem aos estímulos de eritropoiese, então ela não produz hemácias em quantidade adequada, né? As anemias podem ser também macrocíticas, né, com aumento do volume corpuscular médio, né, e são causas importantes a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. O álcool também é uma causa importante de macrocitose, né? E a anemia hipercrômica não é tão comum, mas quando ocorre, né, um aumento do HCM, que não é comum, pensar na esferocitose hereditária, né, porque a hemácia em forma de esfera cabe mais hemoglobina ali dentro, né, então é uma causa de anemia hipercrômica. Então, se eu encontro, por exemplo, uma anemia microcítica hipocrômica com ferro sérico baixo, a gente logo pensa em anemia ferropriva. Mas nem sempre é anemia ferropriva.
Então, por isso que é importante a gente pedir toda a cinética do ferro, né, que inclui a dosagem do ferro sérico, a ferritina, que é o estoque do ferro, né, a capacidade total de ligação do ferro e a saturação da transferrina, né? Lembrar que a transferrina é quem transporta o ferro, quem se liga ao ferro, né? Então, de acordo com a ferritina, a gente vai conseguir diferenciar, né, as duas causas muito prevalentes de anemia na prática médica, que são a anemia ferropriva e a anemia de doença crônica. Em ambos os casos, o ferro sérico pode estar baixo, né? Na anemia ferropriva, porque falta ferro. Na anemia de doença crônica, porque esse ferro não consegue ser utilizado do estoque. Mas o que vai diferenciar, então, é a ferritina, porque na anemia de doença crônica, a ferritina vai estar normal ou alta. Não usa o estoque, o ferro fica preso no estoque, a ferritina fica alta, tá? Enquanto na anemia ferropriva, falta ferro, falta estoque de ferro. Todo o estoque já foi utilizado, né, na tentativa de suprir esse ferro que está faltando. Então, não existe anemia ferropriva com ferritina alta, tá? A ferritina vai estar sempre baixa na anemia ferropriva. Então, na anemia de doença crônica, esse contexto de inflamação e liberação de citocinas, além de impedir que o ferro seja utilizado, também reduz a transferina. Então, a gente tem uma capacidade total de ligação do ferro reduzida, né, por redução da transferrina, e também um menor índice de saturação da transferrina. Enquanto na anemia ferropriva, o TBIC, né, que é a capacidade total de ligação do ferro, vai se encontrar aumentado, porque a transferrina está ávida, né, por aquele ferro que está presente em pequena quantidade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigada pela atenção, né? E não esqueçam de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima!